de Deus com o seguinte tema: a Bíblia Sagrada. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra, que de geração em geração Deus é existente. Um dia a nossa existência acaba, mas a de Deus não. Estaremos ministrando no dia de hoje com este tema de mensagem abençoado, corrigido assim por suas características, a versão da Bíblia feita por João Ferreira de Almeida e edição e revista corrigida é uma das mais apreciadas no Brasil e por todos os homens. Estaremos ministrando aqui neste dia de hoje, e para ter base no que vamos falar, iremos ler aqui em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17, e estaremos fazendo um intervalo para João. Em João nós iremos ler um versículo para fazer o cumprimento deste tema de mensagem que iremos pregar. E nos diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteiramente sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que porém, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. João, iremos ler aqui em João, capítulo 10, versículo 35, e a parte que nos diz assim: a Escritura não pode ser anulada. Aleluia, glórias a Deus. A Escritura não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada. Anula-se tudo no mundo, esquece-se tudo no mundo, mas a Bíblia Sagrada é impossível de se esquecer, porque se esquecemos aqui, lá nos céus ela existe, e Jesus falou: eu não condeno a ninguém, porque a palavra que eu prego há de julgar todas as nações no último dia. Prepare-se, porque o encontro com Deus está próximo. Ao ler a Bíblia Sagrada, eu observo que vários homens, várias mulheres de várias épocas, tempos e lugares se esforçaram para poder ministrar e assim ensinar ao povo de seu tempo e de sua época. Essa época é mais um tempo que Deus tem levantado homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo para se pregar, para se anunciar, para se mostrar a verdade e vos dizer deste presente século, do ano de 2007, que a Bíblia Sagrada há importância para todos os homens. Nós podemos fugir de tudo, podemos fugir da lei dos homens, podemos fugir de alguma coisa prescrita no mundo, mas da Bíblia Sagrada ninguém vai fugir. Hoje você não pode querer ouvir, hoje você não pode querer aceitar, mas no juízo final, ali estará ela, a Bíblia Sagrada, aquilo que Jesus Cristo falou. A Escritura não pode ser anulada, porque toda ela é boa para ensinar, para
instruir e para que o homem de Deus seja perfeito, manejando bem a palavra da verdade. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo. E ele, ao escrever essa carta a Timóteo, ele tão somente diz para Timóteo, dizendo: ficai naquilo em que aprendeste. Não esqueçai aquilo que você aprendeu, meu filho Timóteo. Permaneça nisso, que você será sábio. Esqueça os livros mundanos, esqueça as coisas mundanas, mas a palavra de Deus não. A Bíblia Sagrada é o alimento da alma. É o que eu falo, a nossa alma se alimenta é da palavra de Deus. O sacio da nossa alma vem do Senhor. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada e ao observar e ler ela diversas vezes, diversos relatos, e ver tantos homens, tantas mulheres escritas neste livro, que se esforçaram para testemunhar de Deus, para mostrar o seu poderio, para mostrar aquilo que Ele quer de melhor para os servos dEle, porque a Bíblia nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e Ele tão somente vos dará o que deseja o teu coração. Clama a Deus, e coisas grandes Ele vos dará, mas aonde? Como conhecer? Como achar? Como entender desse Deus? Então somente eu observo isso aonde? Na Bíblia Sagrada, aonde tão somente Jesus mostrou o caminho. Quando Jesus vem à terra, Ele começa a pregar o Evangelho, que é o mesmo. Ele não modificou, Ele não mudou nada. Então somente Ele mostrou o que estava escrito. Mas o que Jesus Cristo faz? Ele tira o exagero dos homens, porque havia muito exageros de homens. Então somente Ele começa a pregar a palavra do Senhor, e com autoridade e poder. Então somente os homens estavam acostumados com a doutrina de homens que estavam anulando a palavra de Deus. Vós invalidai a palavra do Senhor por causa da vossa tradição. Havia tradições de homens, mas não havia palavra sincera de Deus. Quando Deus vem através de Jesus Cristo, que Ele começa a pregar, começa a anunciar, os homens ficam todos como? Eles ficam todos espantados. Que autoridade é essa? Da onde ela vem? Quem ensinou a ele? Ele é filho de quem? E começam a procurar os escribas e fariseus. O que acontece? Começa a perseguir, começa a dizer: não, esse aí ninguém vocacionou ele. Da onde que ele vem? Para onde que ele vai? Então somente tentaram anular, mas aquilo que está escrito não tem como anular. Jesus Cristo falou: eu não julgo a ninguém, mas as palavras que eu prego há de julgar no último dia. Haverá um último dia diante de Deus. Como haverá justificação? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Muitas pessoas têm traçado vários caminhos. Muitas pessoas têm trilhado várias linhas de entendimento, mas só existe um alinhamento para que o homem de Deus, para que a mulher, para que o ancião, para que a criança possa ser perfeitamente instruído. E esse alinhamento vem da onde, irmão? Vem de lá, vem da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está aí, é só você ler, querer, buscar, e Deus vai vos ensinar. Aleluia, glórias a Deus. Isso é só a introdução. Isso é só a introdução. Quando eu vejo a preocupação do apóstolo, dizendo para Timóteo: guardai aquilo que aprendeste. Hoje em dia, e o que eu já falei com algumas pessoas, está mais fácil guardar o mal do que o bem. Está mais fácil guardar piadinha do que a Bíblia Sagrada. Está mais fácil guardar uma fofoca do que guardar a verdade. Está mais fácil andar de qualquer maneira do que andar na vontade de Deus. Mas a Bíblia Sagrada está aí.
Meu Deus do céu. A Bíblia Sagrada, quando eu vejo a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse, eu vejo Deus de diversas maneiras se chegando ao homem, se chegando à mulher, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, eu sou contigo. Filho meu, eu te chamarei pelo teu nome, não pelo apelido. Quem te chama pelo apelido é Satanás, porque o teu Deus, ele te chama pelo teu nome. Aleluia, glórias a Deus. E isso é Bíblia Sagrada, isso está escrito. Todas as vezes em que eu vejo alguma coisa acontecer sobre a face da terra, eu já não fico mais abobado, por causa de que está escrito aqui, está escrito nesta palavra. Nenhum homem, nenhuma mulher tão inteligente sobre a face da terra possa assim olhar para a Bíblia Sagrada e desmentir ela, dizendo: não estava escrito. Está escrito sim. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é o alimento da alma do homem. Aleluia, glórias a Deus. E é só a introdução, hein? Prepara o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus para ser renovada em Cristo Jesus. É hoje o dia da tua vitória, ouvindo a Bíblia Sagrada. Aleluia, glórias a Deus. Eu nasci no ano de 1977. Fui chamado para o ministério dos 18 para os 19 anos. Me batizei no dia 16/2 de 1977, na igreja de Corcundinha, onde eu dirigente ali é o pastor Natanael. Que tão somente aos 20 anos de idade, até chegar aos 30, Deus me levou para o deserto. E do deserto houve um ensinamento para se compreender a Bíblia Sagrada. Fazendo-se um resumo, fiquei 19 anos no mundo servindo a Satanás sem saber. Fechando-se um resumo, são 11 anos dentro da casa do Senhor, servindo a Jesus Cristo e sabendo para onde eu vou. 30 anos vividos sobre a face da terra. Hoje me encontro com 30 anos de idade, conhecendo as Sagradas Escrituras, conhecendo Deus, conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo, os anjos celestiais que nos guardam a cada dia. E você conhece o teu Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra, porque Ele é existente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Você pode ficar fraquinho, ninguém pode te dar nada, você pode ser abandonado por todos e por tudo, mas o Deus que fez o céu e a terra, Ele não te abandona. Se Ele falou que tem uma obra contigo, Ele vai até o fim. Então somente creia na Bíblia Sagrada, creia no Criador, e tu verás a glória de Deus. Aquele que começou a boa obra, Ele vai até o fim. Agarra-se com Ele e você verá a glória do Senhor. Leia cada dia a Bíblia Sagrada, ainda que muitos te rejeitem, ainda que muitos não queiram estar contigo, mas creia em Deus. Creia no Senhor. Prepare o teu coração para ouvir a palavra de Deus, e tu verás o Criador. Ouça agora e seja renovado em nome de Jesus. É hoje o dia da tua vitória, ouvir a Bíblia Sagrada. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada e eu olho o que Jesus Cristo queria ensinar, Jesus Cristo padeceu, sofreu, mas para quê? Foi rejeitado na cruz do Calvário, foi crucificado. Para que tudo isso? Por tua causa, para te salvar, para que você venha ter um endereço. Qual é o endereço? Ir morar no reino
Aleluia, glórias a Deus. Tá vindo fresquinho. Fresquinho. A Bíblia Sagrada ela é dividida em duas partes: Novo Testamento e Antigo Testamento. Começando com o Antigo Testamento, tão somente lá no livro de Gênesis, Deus vem e fala para a serpente que assim tão somente faz o homem cair e a mulher decair, e diz para a serpente que é Satanás, dizendo assim: do ventre dessa mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Está escrito isso na Bíblia Sagrada, Antigo Testamento. Tão somente o tempo passa, o tempo vai voando, as gerações vai vindo e vai acabando, e Deus continua existindo, cumprindo assim a sua palavra profética, chegando ao ano do Novo Testamento, que tão somente foi a época e vinda de Jesus Cristo. Tão somente Jesus Cristo cumpre na cruz do Calvário e diz: está consumido. A Bíblia Sagrada, ela tão somente se cumpriu. Agora só basta os homens e as mulheres perseverar até o fim. É Deus. Aleluia, glória a Deus. Você já fez um resumo da tua vida? Você já fez um resumo? Com quantos anos você está? Você já fez um resumo desde a época em que você nasceu até agora? O que você tem feito para o Criador? O que você tem feito para Deus? Levante e anda, que a jornada é muito longe. Meu Deus. Meu Deus. É muito longe. A Bíblia Sagrada, ela tem um fundamento muito importante para o ser humano, nos quatro cantos do mundo, para todo homem, para toda mulher, criança, ancião. Conforme o pastor Ricardo estava pregando hoje no seu horário, está uma depravação total, uma imoralidade social. E o que é isso? Os homens caminhando e beirando a perdição, a caminhos que parecem ser direito, mas já estava escrito que os homens estão se queixando dos seus próprios pecados. Meu Deus do céu! Fica mais fácil ver uma novela do que ver um filme evangélico. Fica mais fácil ouvir piadinhas do que ouvir a palavra de Deus. Fica mais fácil andar com pessoas mundanas do que andar com pessoas que conhecem o endereço do Reino de Deus. Os valores estão se revertendo, mas isso já estava escrito na Bíblia Sagrada. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Isso estava escrito, mas haverá uma consequência diante de Deus. A Bíblia Sagrada, meu Deus do céu, glórias a Deus. Há um poderio muito grande nesta palavra. Um homem sem o Espírito Santo não consegue entender esse poderio. Não consegue entender o que o Criador está querendo falar, o que Deus está querendo passar e o que Ele quer alertar. Eu me lembro uma vez, até no encontro profético, participando daquele debate abençoado que tem aqui nesta emissora de rádio. E ali Deus me lembrava acerca da contenda da separação. A contenda da separação. Existem contendas que é para o bem e não para o mal. Agora basta-se ter o Espírito de Deus de discernimento. Meu Deus do céu. Meu Deus. Contenda da separação para o bem. E quando eu vejo a Bíblia Sagrada, então somente há uma contenda entre Abel e Caim. O que acontece por causa da inveja? Caim mata Abel. Há uma contenda entre Abraão e Ló. E o que acontece? Há sabedoria de separação. Os dois se separam. Ló vai para um lado e Abraão vai para o outro. Há uma contenda de separação na vida do apóstolo Paulo e na vida de Barnabé. O que acontece? O apóstolo Paulo vai para um lado, Barnabé para o outro. Mas a diferença é, a história de Paulo continua e a de Barnabé fica oculta. Deus disse para Abraão, dizendo: saia da terra da tua parentela e vai para um lugar que eu te aviso. Vá lá, vão
abençoar. Abraão sai dentro do contexto de Deus. Entenda esta visão que eu irei lhe passar. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Isso é revelação, pensamento meu, entenda. Não estava nos planos de Deus. Abraão levou Ló, mas era parente. Abraão acabou levando. O que acontece mais à frente? Deus dá tempo ao tempo, para que a promessa dele venha se cumprir na vida de um homem e de uma mulher. Mais à frente há uma contenda. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Deus já sabia. Agora eu vou cumprir, porque eu chamei foi Abraão e Sara. Eu não chamei Ló. Há uma separação. Depois que houve a separação, aí veio a bênção. A bênção só veio depois que houve a separação. Meu Deus do céu. Na vida do apóstolo Paulo a mesma coisa. Viagem missionária, Paulo e Barnabé. Só que o negócio não era, o mistério não era com Barnabé. O mistério era com Silas. Contenda da separação. E a Bíblia diz que foi uma contenda tal que eles tiveram que se separar logo. A Bíblia nos mostra a história de Barnabé oculta e a de Paulo continua, vai à frente. Livro aos Coríntios, livro aos Romanos, livro aos Efésios, livro aos Tessalônicos, livro aos Gálatas, e assim sucessivamente. Vai ver a história, o que aconteceu, mas foi para o bem, não para o mal. A Bíblia Sagrada nos mostra vários exemplos de homens e mulheres que tão somente ouviram o soar da voz de Deus, e entenderam o chamado do Senhor, e Deus levou estes homens à frente. Tudo isso está escrito. E às vezes perguntamos por que está acontecendo isso ou aquilo outro comigo. Pergunte a Deus. Vai ler na Bíblia Sagrada. Tudo tem um fundamento. Meu Deus do céu. Deus fala com a serpente. Jesus vem, nasce, cumpre a palavra de Deus. E agora o que estamos aguardando? O arrebatamento da igreja. Jesus Cristo vem para buscar o seu povo. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Noé, pregoeiro da justiça, pregou. O povo estava incrédulo, não quis ouvir a pregação do pregoeiro Noé. E o que aconteceu? Pereceram nas águas, meu Deus do céu, do dilúvio. Sodoma e Gomorra, aquele povo também foi alertado. Eles não quiseram ouvir. Fogo e enxofre desceu do céu e eles foram consumidos. Aquele povo também que se levantou contra Moisés, não quiseram ouvir a repreensão. Tiveram a oportunidade de Deus, a terra abriu a sua boca e engoliu todos os rebeldes. A palavra do Senhor tem resposta. A Bíblia Sagrada é um dos fundamentos, é uma das estruturas para todo homem e para toda a mulher. A Bíblia Sagrada. Isso é só a introdução. Isso é só a introdução. Não se preocupa não. Prepara o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Ouça e seja renovado em nome de Jesus. É hoje o dia da tua vitória, ouvindo a Bíblia Sagrada. Busca Ele, entrega a Ele, porque toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar a todos os seres humanos. Existe o dia de nascer e também existe o dia de morrer. Mas se Deus planejou o teu nascimento na terra, sabe para que foi? Está escrito lá em Jeremias: antes que tu nascesse, eu já te conhecia, e as nações, o propósito do meu coração é
te apresentar como profeta. Entrega o teu caminho a Deus. Ninguém nasce em vão. Ninguém vem para este mundo em vão. Meu Deus do céu. Todos têm algo para cumprir para o Criador. Eu falei todos. Falei no plural, não no singular. Toda a raça humana, cada um ser vivente que nasceu, tem algo para cumprir para Deus. Meu Deus do céu. Depois ele vai requerer. Não vai ter meu pé me dói, como diz o pastor Ricardo Souza. Não vai ter papai me salva, mamãe me consola. No juízo final não vai ter isso. No juízo final não vai ter titio me ajuda. No juízo final vai ter prestação de conta com Deus, porque a Bíblia Sagrada está aí para instruir a todo homem, para ensinar a todos aqueles que querem aprender do Criador. Novo Testamento e Antigo Testamento. Sabe por onde você começa? Pelos dois. Vai ler no livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Depois não tem sempre um livrinho que você vai se agradar mais. A Bíblia Sagrada são 66 livros. E em cada livro umas histórias, as histórias tremendas de homens e mulheres que assim se esforçaram para mostrar o Deus que fez o céu e a terra. Alguns deles tinham as histórias, cada um mais estranha do que a outra. Mas foi Deus que assim fez a história de cada um deles. Mas a história deles não dependia só da vontade de Deus. Dependia que eles também quisessem. Porque se eles não quisessem ter uma história diante do Criador, Deus também não ia forçar a nada. Porque não é por força, não é por violência, mas pela vontade de Deus. Mas para que a vontade de Deus venha se cumprir, você tem que querer. Se você não querer, Deus não vai te forçar. Mas também o caminho que você trilhar, saiba de uma coisa: haverá um julgamento diante de Deus. Você já se imaginou no juízo final? Você já imaginou-se? Não? Comece a se imaginar. O material fica aí. A gente não vai levar o material, não. Tudo que a gente conquista materialmente vai ficar aí. A Bíblia Sagrada diz que nu nós viemos, e nu nós vamos retornar. E mais tarde vamos prestar conta diante de Deus de todos os nossos atos. Meu Deus do céu, isso é só a introdução, imagine só, hein? A Bíblia Sagrada, tema de mensagem de hoje, só uma introdução. Jesus falou, Deus falou através dos seus profetas e continua falando. Ele não deixou de falar, não deixou mesmo. Ele continua avisando, ele continua alertando, ele continua mostrando o caminho. Agora, se você não quer, amém. Se você quiser, ele te dará e vai ficar alegre lá nos céus. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada, o apóstolo Pedro, que tão somente ele começa a anunciar em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, que diz: irmãos, irmãs, pregue o evangelho, anuncie as boas novas do Senhor, porque os anjos, eles queriam pregar, eles queriam anunciar, mas Deus não deu essa dádiva a eles. Deu essa dádiva para vós. Vós, ser humano, são a atalaia de Deus. Meu Deus do céu. É a Bíblia Sagrada.
o fundamento para todo homem e para toda mulher. Saiba de uma coisa, meu Deus do céu, quando João começa assim: a escritura não pode ser anulada. O apóstolo João começa a escrever o que Jesus Cristo está falando. Anula-se tudo nesta vida. Os livros mundanos podem se anular. As pouca vergonha podem se anular, mas a palavra de Deus não. Mas haverá um memorial diante de Deus. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada. De manhã até agora, até esse horário que eu estou falando, pela manhã você ouviu louvor, você ouviu pregação, você ouviu ilustração, algo que viesse assim a te mostrar acerca do Deus que fez o céu e a terra. Se você não ouviu aqui na rádio, você ouviu em alguma igreja, em alguma consagração pela manhã, ou em algum lugar onde você estava passando em um determinado lugar, e ali alguém com um folheto disse: Jesus te ama, vai lá na igreja, Deus quer falar contigo. Meu Deus do céu, uma hora ou outra dessa daí você ouviu falar de Jesus. Então não vai haver desculpa diante de Deus, dizendo: não, ninguém me avisou, ninguém me falou, ninguém me disse. Deus tem alertado a toda a raça humana. Meu Deus do céu, é a Bíblia Sagrada, irmão. Deus avisou, Jesus Cristo confirmou, o Espírito Santo ainda está alertando, e os anjos celestiais estão aí para guardar a todo homem, a toda mulher que teme o Criador. Meu Deus, um homem e uma mulher ungido, só Deus pode tocar, mais ninguém. Glórias a Deus. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra. Se você for somar o tempo de vida de um homem e de uma mulher, ele começa como um bebê recém-nascido, depois vem a ser criança, de criança ele passa a ser adolescente. O tempo não volta, só vai adiante. De adolescente ele passa a ser jovem, de jovem ele passa a ser adulto, de adulto ele passa a ser ancião, e de ancião ele vai para a sepultura. É o tempo que não volta, mas isso está escrito na Bíblia Sagrada. Como criança te chamei, antes tu nascer já te conhecia. E vem um dos profetas e diz: irmãos, irmãs, já está escrito aqui na Bíblia Sagrada, ouça isso, que o que passa de 80 anos é enfado e canseira. Por isso que tiver de fazer, faça de bem, faça de melhor, faça para agradar a Deus. Faça para agradar a Deus, e você vai ver o que Ele vai fazer por você. Há momentos de deserto, sim. Há momentos de dificuldade. Mas Deus vai abrir porta onde não tem porta. E como o pastor Ricardo pregou aqui uma vez, eu ouvi muito bem o que ele falou. Às vezes a pessoa é teleguiado mesmo. É verdade. Às vezes a pessoa é papagaio, fala o que ouviu. Que tem muitos que falam que de madrugada a fila é menor. E eu não tinha prestado atenção direito acerca disso. E o pastor Ricardo Souza, que é um pastor que a gente gosta muito, ele ensinou, pregando, que quando Deus tem para atender o homem e a mulher, Deus não tem hora certa. Se Ele tiver de te atender pela manhã, Ele vai te atender. Se Ele tiver de te atender pela tarde, Ele vai te atender. Se Ele tiver de te atender pela noite, Ele vai te atender de madrugada. Deus, quando quer falar com o homem e com a mulher, só basta este homem, esta mulher estiver com o coração aberto.
Aonde está escrito isso aqui? Mostra aqui. Que Deus só atende de madrugada. Deus não tem hora certa para atender. Pode ser até agora. Se você pedir e haver sinceridade no teu coração, e Ele ver sinceridade, Ele pode te atender agora. Meu Deus do céu. Agora tem que se haver sinceridade para Ele atender. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada, eu vejo vários relatos que tão somente quando Deus vai falar com Adão e Eva, você pode ver ali, não era de madrugada, não foi de madrugada, que diz que de madrugada a fila é menor, e Adão tão somente diz: Senhor, meu Deus, eu vi a tua voz soar no jardim e me escondi, porque estava nu. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, que Deus vem visitar a Abraão, Ele manda os seus representantes ir lá falar com ele, porque quando Deus não quer vir, Ele manda um representante, e vem 3 representantes celestial dizer: Abraão, o Criador te prometeu algo, e Ele vai cumprir. Guarda tão somente isso: Sara terá um filho. Sara ri, não acredita, mas tão somente o que Deus promete, Ele cumpre. Glórias a Deus. Isso está escrito na Bíblia Sagrada, que é o tema de mensagem de hoje, a Bíblia Sagrada. Creia nela de todo o teu coração. Vários homens sobre a face da terra narraram a Bíblia Sagrada. Pessoas também que não temiam a Deus narraram a Bíblia Sagrada só por fins lucrativos, mas a narraram. Satanás também narrou a Bíblia Sagrada. Ele gravou CD? Não, mas chegou até Jesus narrando. Até o miserável do inferno, ele também narra a Bíblia Sagrada. Ele também prega. Mas tem uma coisa, há um segredo aí: só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Que isso, irmão? Isso é heresia. O diabo não prega não, é? Vai ver lá na tentação de Jesus Cristo: Jesus, está escrito. É, cão, tu para pregador parece ser bem, parece pregar bem, mas não está caindo muito direito não. Está escrito o quê? Está escrito: lança-te daqui lá embaixo e dará ordem a teu respeito. Sabe de onde o diabo tirou isso? Salmo 91. O miserável queria pregar para Jesus, só que Jesus, além de filho de Deus, o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele, como a pombinha, que assim tão somente como ele foi batizado e a pomba sobre ele repousou. Aí é que está o mistério. Só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. O cão pode chegar para você com a palavra mentirosa, pode chegar para você até para... Meu Deus do céu, é um mistério aqui, que nem a gente vê por aí em muitas igrejas. Pessoas pregando distorcidamente, pessoas pregando erradamente. Igual tão somente tão pouco tempo eu estava numa igreja, aconteceu comigo. A pessoa, em vez de pregar, olhou para a minha aparência e me julgou. Meu Deus, mistério. Meu Deus, falou que eu não cria em Deus, que eu não cria no diabo e que eu zombava dos mistérios. Falei: Jesus, estou desviado e não sabia. Mas eu creio no Criador, porque está escrito na Bíblia Sagrada que Ele é o nosso Deus. Eu creio e sei que Ele existe no inimigo da nossa alma, porque Ele vem para matar, roubar e destruir, porque está escrito na Bíblia Sagrada. E eu nunca zombei dos mistérios de Deus, porque eu acredito no sobrenatural de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas quem anda distorcendo por aí a Bíblia Sagrada é o inimigo da tua, da minha e das nossas almas. Ele anda por aí dizendo: está escrito, e você tem que saber se está escrito mesmo. Agora fica mais fácil
você compreender as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Aí o capiroto engana fácil, mas com Jesus não tinha esse negócio, porque na época de Jesus, e mesmo se tivesse, Jesus não ia estar prostrado perante a tira-visão, ele estaria no monte orando e pedindo palavras reveladas. Jesus não ia estar parado, meu Deus do céu, vendo as coisas que não devia, mas tão somente a Bíblia nos diz que ele meditava na palavra, estava no templo, estava orando, estava pregando, estava ocupado com Deus. Ele estava ocupado com Deus. Como? Com a Bíblia Sagrada. Agora, neste presente século, o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandece nem venha ver a glória de Deus. Ele está narrando, ele está pregando, está dizendo, está escrito. Não vá não. E você tem que saber se está escrito mesmo, porque a Bíblia Sagrada não é vivida só de um versículo, é capítulos e versículos de histórias e de fatos que um dia aconteceu, punições divinas e alerta de Deus. Por isso que você tem que conhecer a ferramenta que você está manuseando, para que você assim não venha a ser enganado. Isso é só a introdução, hein? Aleluia. Glórias a Deus. Eu sei o que eu estou falando. Está escrito na Bíblia Sagrada. Ao ler a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse, você contempla ali e vê várias histórias, várias épocas que se passaram e que não existe mais. Você só passa a saber daquelas épocas que se passaram quando você lê a Bíblia Sagrada. E o que nós estamos observando agora neste ano de 2007, mais uma época, mais um tempo, mais uma geração que um dia vai acabar. Agora Deus é existente, Deus não acaba, o diabo também não. De geração em geração, os dois estão aí lutando. O diabo querendo arrastar para o inferno, Deus querendo levar para os céus. Para isso ele enviou Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas tenha vida eterna, mas tenha vida eterna. Meu Deus do céu, tenha vida eterna. Meu Deus, é Deus, o Criador de todas as coisas, de tudo e de todos, tem se esforçado de diversas maneiras para que o homem e a mulher venham se chegar a Ele. Mas como que Ele está fazendo isso? Levantando pregadores, levantando pregadoras, levantando crianças, meu Deus do céu, anciões, de todas as diversas maneiras, de todos os lugares. Pregue o evangelho da palavra do Senhor, pregue a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada ainda é poder. A Bíblia Sagrada. Você já ouviu a história daquele que semeia vai colher? Existem coisas que os homens e que as mulheres estão semeando em vida. Eu já li isso na Bíblia Sagrada, está escrito. Em vida mesmo vai colher aquilo que está semeando. Semeou, vai colher aquilo que semeou. Por isso, semeie coisas boas. Não fique semeando fofoca, que senão você vai colher fofoqueiras. Não fique semeando contenda, porque senão você vai colher contendeiros. Não fique semeando a morte, querendo a morte de ninguém,
porque senão o teu paletó vai fechar primeiro. Não fique semeando besteira, porque senão você vai colher um besterol. Por isso, vigia cada dia. Medite na palavra do Senhor. Tem como cortar a semente do mal? Tem. Através de Jesus Cristo, acreditando nele de todo o teu coração, lendo a Bíblia Sagrada, buscando a Deus, perseverando, insistindo, e Deus vos dará a vitória. Meu Deus do céu! Eu estou querendo terminar porque ainda tem algo abençoado que eu ainda tenho que ir ainda hoje, mas não estou conseguindo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, do 1 a 10, ele começa a falar dos seus parentes segundo a carne. Ele tão somente começa a dizer assim, para você ver e sentir que a salvação é individual. A salvação é individual. Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai, tio não vai salvar sobrinho. Cada um vai dar conta de si a Deus. A criança não vai salvar o jovem não vai salvar o adulto não vai salvar o adolescente. Mas Jesus Cristo vai salvar a todos, mas se acreditar de todo o coração. O apóstolo Paulo começa a relatar, irmãos e irmãs, escute isso aqui. Eu poderia ser nécio, eu poderia ser um anátema e seguir os meus parentes segundo a carne. Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 10. Ele está relatando ali dos seus parentes segundo a carne, que não queria aquela revelação que ele estava tendo. Então somente até um coisa dizer, não, ele é louco, ele é maluco, ele é fanático. Isso é exagero. Não precisa disso tudo para servir a Deus. E ele começa a relatar, o apóstolo Paulo, se vocês não querem vir, o problema é de vocês. Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Estou fazendo a minha parte, estou pregando o evangelho. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Mas se morreres desse jeito, depois não queira salvação não. Vocês são meu parente, estou avisando. Ah, mas apóstolo, aqueles que falam até com zombaria, já viu? Ah, mas apóstolozinho. Ah, vocês não querem seguir não, né? Meu Deus do céu, se acontecer com vocês igual aconteceu com aquele rico, e depois queria ser pregador, depois que estava no inferno queimando, a parábola do rico e do pobre. Ah, tu lembrou, né? Meu Deus do céu, é profundo, irmão, aquilo ali. O homem teve a oportunidade enquanto estava vivo, morreu sem salvação, não quis a salvação, morreu, a riqueza dele ficou para os próximos. Eu tenho até uma mensagem que eu gravei o CD e tudo, que o tema é o tempo está próximo. Eu tenho essa mensagem gravada em CD, que nós, através de uma revelação divina, a gente entra numa profundidade muito grande acerca dessa parábola que Jesus contou. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Aquele homem teve a oportunidade de salvação, ele não quis. Quando estava no inferno queimando, ele vê Lázaro ao longe, o mendigo que mendigava. Ele tão somente pede o que? Para molhar a ponta de sua língua. Ah, linguarudo, pede para molhar a ponta de sua língua, mas não adianta. Língua de fofoqueiro queima com o corpo no inferno, sim. Não tem consolo não. Consolo é só se aceitar Jesus e largar a fofoca, seu linguarudo. Meu Deus do céu. Está ele ali, pede consolo a Abraão. Ah, ele começou a identificar Abraão. Deixa que eu vá lá e avise meus irmãos. Aí ele estava preocupado com os parentes. Deixa que eu vá lá e avise meus irmãos. Abraão então somente um pensamento meu, está escrito não, pensamento meu, não é heresia não, pensamento. Agora está se preocupando com seus irmãos, com seus parentes, com seus filhos. Só queria contar piadinha, só queria ver coisas imorais diante deles, ver novela na Tiravisão, aquilo é uma pouca vergonha. Agora você está preocupado, quer voltar, agora tu quer ser pregador, homem. Ah, deixa que eu vá lá, Abraão, avise meus irmãos. Tem como, tem Moisés e os profetas.
A Bíblia dá-lhe distintamente Jesus contando aquela parábola, que não foi uma parábola comum, foi um fato real que aconteceu. Aquele homem morreu na época de Moisés e os profetas. Abraão diz para ele assim: tem Moisés e os profetas, se eles não ouvem aos vivos, quanto mais aos mortos que subirem daqui. Isso tudo é Bíblia Sagrada, irmão. Isso tudo está escrito. Tudo está escrito. Nada acontece neste mundo sem um fundamento diante de Deus. Meu Deus do céu. E eu digo uma coisa, tem coisa aqui que eu estou falando que eu nem meditei. Está vindo fresquinho. E é uma maravilha do céu. É o que desce do céu para cá, sai daqui para aí, e você é abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, quem gosta de verdade divina está dando glória a Deus e aleluia. Agora quem está enquadrado na palavra, que a Bíblia diz: vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras, os beberrão, os viciados e todo aquele que não quis ouvir a palavra de Deus. Meu Deus do céu, vai ficar de fora. Medite na Bíblia Sagrada. É só a introdução essa. Então, a bênção do céu. Estou querendo largar o manto aqui e é uma maravilha. Mas sabe, nós já vamos encerrar. Glórias a Deus. Vamos fazer o fechamento em nome de Jesus. Atenda ao chamado de Deus. As escrituras não podem ser anuladas. Não pode. Você pode até anular, dizendo, você também não pode nem aceitar o que está escrito. Isso aí é independente de qualquer um. Ninguém é obrigado a aceitar o que Deus diz, não. Mas saiba que um dia, todos nós, desde o princípio da criação até a época de hoje, e dos anos do que há por vir, os meus olhos um dia podem se fechar. Outros pregadores hão de se levantar, porque ninguém é insubstituível na terra. Deus sempre levanta um surpresa. Mas guarda isso que eu estou falando. Se não quiser guardar também, é problema teu. Mas eu vou falar. Um dia estaremos diante de Deus. Um dia estaremos diante do Criador. Porque o que está escrito na Bíblia Sagrada vai se cumprir. Versículos tio, palavras por palavras. Um dia estaremos diante de Deus para prestar conta. Você, quando tem um débito, uma dívida, você quer ir pagar para continuar fazendo prestação. Um dia estaremos diante de Deus para prestar conta de todos os nossos atos, de tudo aquilo que a gente fez. A única diferença é que se é salvo ou não. Se é salvo ou não. Se for salvo, vai para o céu. Se não for salvo, vai para o inferno, sem fazer curva, vai direto. E depois lago de fogo e enxofre. Por isso eu vos digo, um dia estaremos diante de Deus para prestar conta de todos os nossos atos, de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Estaremos um dia diante de Deus, e Deus vai mostrar a cada ser humano, dizendo: e cada um foi julgado segundo o que está escrito. Há um memorial diante de Deus. A Bíblia Sagrada está aí para te ensinar e te colocar no caminho da verdade. Medita nela. Não fica olhando para a vida de A, B, C e com desculpa dizendo: não, vou me desviar. A salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. O mais Ele fará. Meu Deus.
Vamos encerrar, Jesus. Eu quero encerrar, Jesus. Deixa eu encerrar. Meu Deus. Você já viu o que está escrito em Apocalipse? Vou falar só isso para fazer o encerramento desse tema de mensagem da Bíblia Sagrada. Jesus, deixa eu encerrar, Jesus. Ó, estou até esfolheando a Bíblia, hein? Meu Deus do céu, ó. No primeiro versículo do capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou, e as notificou a João, seu servo. No finalzinho de Apocalipse, sabe o que está escrito lá? Porque eu testifico a todo aquele que ouvi, todos, não está dizendo só uma pessoa, está dizendo todo. A todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Tira, irmão. Aumenta, diminui. Não fala pautadamente o que está escrito, não. Para tu ver o que vai te acontecer. Tem que falar o que está escrito. Porque a escritura não pode ser anulada. Isso aqui é revelação de Deus, revelação de Jesus Cristo, confirmação do Espírito Santo e anjos guardião sobre a face da terra para guardar os servos de Deus. Meu Deus do céu. Deixa eu terminar, Jesus. Meu Deus. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa, o mais rápido possível. A tua alma quer ser salva. A tua alma não quer ir para o inferno, homem. A tua alma não quer queimar no inferno, mulher. O dia de amanhã pertence a Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Procure ler a Bíblia Sagrada. Procure acreditar no que Deus está falando através dos seus servos. Não com mandamento de homens, mas com mandamento da palavra de Deus. Não se iluda com as tradições desses homens. Porque a Bíblia Sagrada, Jesus falou: vós está anulando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Meu Deus. Procure ver a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Há muitas tradições de homens sobre a face da terra, mas leia o que está escrito, e a tua alma vai se saciar. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Deus tem coisas grandes e firmes para a tua vida e para a minha vida. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja ali ensinando verdadeiramente o Evangelho de Deus, o Evangelho puro, o Evangelho genuíno, o Evangelho que nos mostra o caminho do endereço do reino dos céus. Procure meditar nas Sagradas Escrituras. Procure meditar, e a tua alma vai se saciar. Saiba que você tem uma alma. Esse corpo teu um dia desce à sepultura, e a alma depois, como que vai ficar? Tudo vai ficar aí. Os bens materiais não levarão nada. A Bíblia diz que nu nós viemos e nu nós vamos retornar. E depois diante de Deus. Medite na Bíblia Sagrada. Medite na palavra de Deus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Meu Deus. Não se iluda com este mundo.
O mundo é ilusão e fantasia. Um dia vai passar. A cada dia mais o mundo vai se modernizando. A ciência vai avançando mais. Mais tecnologia vai havendo. Não se iluda com isso. Procure se aprimorar mais, sim, né? Profissionalmente, você arrumar um bom emprego. Mas acredite de todo o teu coração na palavra de Deus. Essas são as palavras de hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará.